sobre este assunto. Famílias abençoadas por Deus, famílias que Deus alcançou com a sua graça, com a sua misericórdia, a sua bondade. Gênesis 6. Eu estarei lendo dos versos 8 até o 12. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Juntos. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Nós, então, vemos aí a primeira manifestação da graça de Deus, registrada na Bíblia Sagrada. O versículo 8 é bem claro. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. E no versículo 22, nós lemos assim: assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Então nós observamos uma verdade. Ele era obediente. Ele era obediente. Por quê? Assim como Deus mandou que ele fizesse, e aqui está falando sobre a arca, para a salvação daqueles que crescem, daqueles que se comprometessem a viver uma vida numa aliança com Deus, num pacto com Deus, um pacto de submissão e de obediência. Deus estaria trazendo a salvação dessas pessoas através da arca, e Noé recebeu toda a orientação, as medidas, tudo o que ele devia fazer, como ele devia proceder, e ele obedeceu. E a Bíblia está dizendo que, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Nós vemos no capítulo 7, no versículo 1, nós podemos estar lendo: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Então nós vemos aí a família sendo abençoada por causa da obediência de Noé. Nós vemos aí esse privilégio. Então, você crê que a sua família pode ser abençoada por causa da tua obediência a Deus? Você sabia disso? Mas é isso que nós aprendemos na palavra de Deus. De repente você está seguindo Jesus. Você renunciou a uma vida de pecados, de prazeres, ou mesmo que você não fosse praticante de tantos pecados como nós vemos determinadas pessoas na sociedade, que se esbaldam numa vida de pecaminosidade, mas mesmo sem estarmos tão comprometidos com as práticas pecaminosas, nós somos pecadores. A Bíblia não está dizendo que Noé era uma pessoa perfeita. Ele era um homem pecador. Assim como a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas Deus ouviu as suas orações. Diz Tiago que ele orou para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E depois ele orou de novo e Deus mandou chuva. Então Deus ouvia as suas orações, sendo ele um homem sujeito às mesmas falhas, às mesmas paixões que nós.
E Noé não era diferente de Elias, também tinha suas faltas, tinha seus erros, mas ele foi obediente. A Bíblia diz que ele era varão justo e reto, isso significa sincero. Ele procurava ser uma pessoa íntegra nos seus afazeres, nos seus contatos, na sua família, procurando a honestidade. E Deus observa isso em nós. Os irmãos estão aprendendo que, olha aí, havia milhares de pessoas sobre a terra, no mundo antediluviano. Havia milhões de pessoas, mas Deus observava a vida de Noé. Deus estava olhando, cuidando, examinando o interior. Então eu aprendo que Deus está observando o meu portar-se, como eu estou me portando. Especialmente eu que tenho agora o privilégio de conhecer a Santa Palavra. O privilégio de conhecer a Palavra de Deus, de saber que Jesus Cristo veio e deu a vida dele pelas nossas, pela minha vida. Então eu aprendo isso. E a misericórdia de Deus, a graça de Deus que atingiu Noé, ela também alcançou a sua família. Alcançou sua esposa, seus 3 filhos. A Bíblia não relata o nome da esposa, mas fala o nome dos filhos, Sem, Cão e Jafé, e as suas noras. E toda a família foi salva. Por causa de quem? Da misericórdia de Deus, da sua graça. Então a graça de Deus, ela nos abençoa. E eu quero fazer aqui uma observação, irmãos. Há na Bíblia 3 personagens que Deus destaca a justiça desses personagens. Noé é um deles. Jó e o outro, nós estaremos dizendo aos irmãos. Em Ezequiel, capítulo 14, versículo 14 e o versículo 20. Dizem assim: ainda que estivessem no meio dela 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. E no versículo 20, Deus repete esta palavra: ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. A Bíblia está fazendo aqui referência aos pecados da cidade, do povo daquela época, o pecado da idolatria. O pecado da idolatria é visto por Deus como a prostituição espiritual, é a traição espiritual. Nenhum ser humano gostaria de dividir ou ser vítima da divisão do amor. Por exemplo, você gostaria que a sua esposa dissesse a você: eu gosto muito de você, amo você, mas também gosto muito do fulano. E vice-versa. Seu esposo dissesse: eu gosto muito de você e eu te amo, mas também amo a fulana. Então, Deus, ele requer de nós amor sincero, puro, íntegro. Por isso a Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não pode haver parcialidade. E a idolatria nada mais é do que dizer a Deus: olha, eu amo o Senhor, mas também amo outro personagem. Por isso que
Deus rejeita e condena a idolatria. E estes homens que nós acabamos de ler aqui sobre eles, a Bíblia diz que eles foram o quê? Homens justos diante de Deus. Agora os irmãos observem que mesmo estes, através da sua justiça, sendo reconhecidos por Deus como justos, eles se declararam também pecadores. Especialmente Daniel. Quando ora pelo seu povo, ele diz: Senhor, eu sou tão pecador quanto eles. Tenha misericórdia de mim e do meu povo. Então isso é reconhecimento, isso agrada a Deus. Mas uma outra família que foi abençoada também, em Gênesis 19, no versículo 12. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos e tuas filhas e todos quantos têm nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros e aos que haviam de tomar as suas filhas e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. Olha aí, Deus abençoando mais uma vez uma família. Deus livrando de uma das maiores catástrofes que a história bíblica nos narra. A destruição das cidades impenitentes, Sodoma e Gomorra. Então, nós aprendemos o quê? Que a nossa fidelidade a Deus vai abençoar nossa família. A nossa dedicação, a nossa consagração vai beneficiar a nossa família. Então o irmão está seguindo Jesus, o irmão está na igreja, é só você que é crente, é só você que frequenta o culto de oração, é só você que vem na escola bíblica dominical, é só você que vem aos domingos à noite. Não desista, continue fazendo isso. Continue sendo temente a Deus, continue na vida de integridade, continue numa vida de temor a Deus. Sabe por quê? Porque a sua família será abençoada. A sua família será guardada, a sua família será preservada nas horas de adversidades. Outra história que nós vemos na Bíblia, que nos serve como exemplo de bênçãos e dos cuidados de Deus, está em Josué capítulo 2. No capítulo 2 nós encontramos a história dos espias, quando foram conhecer a terra de Canaã. E eles foram na cidade de Jericó. E lá eles foram recebidos por uma mulher conhecida. E a Bíblia diz que ela era uma meretriz. E o nome dela era Raabe. E a partir do versículo 9, a Bíblia registra aqui um diálogo entre Raabe e os espias. Os homens que foram lá conhecer aquela cidade, aquela região. E esse diálogo nós lemos a partir do versículo 9 o seguinte: e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós,
e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Sião e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficências à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e que livrareis as nossas vidas da morte. Então nós vemos aí a Raabe fazendo esse pedido, em virtude da beneficência que ela havia praticado. E nós vamos ver na história essa mulher cananeia, lá de Jericó, e Ruth, a Moabita, elas entram para a história da genealogia de Jesus Cristo. Sabe por causa do quê? Ela, por causa de ter praticado a beneficência para com os espias. E Ruth, por fidelidade, por amor, a sua sogra, já uma senhora idosa, ela o acompanha e volta para Belém, visto que Noemi havia ido até os Moabitas para ficar ali um tempo, porque na terra de Belém havia fome. Ela lá ficou viúva e perdeu também os 2 filhos. Ela volta então para Belém e Ruth o acompanha. Mas o que eu vejo aí de interessante? Eu vejo aí a graça de Deus beneficiando essas famílias. E essas 2 estrangeiras entram na genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque elas praticaram a beneficência, a fidelidade, e foram pessoas que temeram a Deus, e suas famílias foram abençoadas por causa desse amor e dessa dedicação a Deus. Nós vamos agora para o Novo Testamento. E aí no Novo Testamento nós temos mais algumas famílias que foram abençoadas por Deus em virtude da dedicação a Deus, da reverência, do respeito e do amor ao próximo. Nós vamos ver especialmente no livro de Atos, que narra a história da igreja. Como já disse alguém, o livro de Atos dos Apóstolos devia ser chamado Atos do Espírito Santo. Em Atos, capítulo 10, nós encontramos a história do centurião Cornélio. Atos 10, 34. Quando Pedro chega na casa de Cornélio e começa aqui a sua pregação. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém,
ao qual mataram pendurando-o no madeiro. E nós vamos ver na sequência da história que Cornélio se converte. Ele crê no Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver através da história que a sua família foi também abençoada. A sua família também creu no Senhor. E essa fé atingiu e levou salvação para todos eles. No versículo 47, nós lemos: respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Então nós vemos aí a bênção da família sendo batizada. Por quê? Porque a família creu através da vida de Cornélio. Em Atos 16, nós ainda podemos ver mais dois fatos interessantes, ou melhor dizendo, 3. Nós vamos ver no versículo 14, Lucas escrevendo sobre as viagens missionárias de Paulo, e lá em Filipos, ele narra a história. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Então nós vemos aí também mais uma vida, mais uma pessoa que ela e a sua casa nos rogou, dizendo, ela e a sua família. Casa aqui tem o sentido de família. Antes do verso 40, nós vamos ler também sobre a conversão do carcereiro de Filipos. Nos versos 30, então nós vemos aqui a pergunta do carcereiro de Filipos. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E no versículo 33, diz assim: e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa. Na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E esse capítulo termina dizendo, no versículo 40, que depois que eles foram presos, houve então a conversão do carcereiro, aí eles foram liberados da prisão, e a Bíblia diz que eles voltaram para a casa de Lídia. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos o confortaram e depois partiram. Então, os irmãos veem a família sendo abençoada por causa de alguém temente a Deus, alguém que se converteu, alguém que está seguindo Jesus. Nós vemos aí, então, Cornélio crendo, servindo. Nós vemos aí o carcereiro se convertendo. Vemos também Lídia se convertendo. E juntos, adorando, servindo a Deus, gastando suas vidas no reino de Deus. Então, o que eu aprendo, o que nós aprendemos? É aquilo que eu já disse
e volto a repetir nessa conclusão. Continue sendo fiel a Deus. Continue, porque vamos crer, através da história bíblica, que nos ensina lições preciosas, que Deus tem grandes bênçãos para você e para a sua família. Tá bom? De repente o irmão está, às vezes, chateado, desanimado, né? O irmão está cansado e, às vezes, até estressado, né? Por causa das pilhérias, né? As piadas que fazem, as zombarias. Mas permaneça, continue. Chegará um momento que Deus vai abençoar a sua família, assim como abençoou a desses personagens que estão aqui registrados na sua bendita palavra. Que Deus possa ter falado aos nossos corações. Amém?